Fala galera, hoje irei falar sobre a linguagem de programação Python. Me chamo Francisco Leocas da Silva, sou discente do 7º período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Paulo dos Ferros. Sobre a linguagem Python, irei falar um pouco da sua história, as principais características, os seus tipos básicos de dados, a sua classificação, as vantagens e desvantagens e quem o utiliza. Bom, Python é uma linguagem de programação que foi criada em 1990 por Guido van Rossum. É uma linguagem de programação que foi baseada na linguagem ABC, que é outro tipo de linguagem. As suas principais características dizem respeito a ser interpretada, multiparadigma, tipagem dinâmica, open source e alto nível. Em relação a ser uma linguagem interpretada, Python não gera um código de máquina, e sim um código intermediário que será interpretado por uma máquina virtual. Ou seja, ele efetua o seu código fonte e transformando em um bytecode. Ou seja, além disso, ele capta apenas uma linha por vez, o que de fato torna uma efetivação mais demorada, ou seja, demora mais o programa a rodar. Uma outra característica diz respeito a ser multiparadigma. O que é isso? Multiparadigma é possibilitar com que os programadores e os desenvolvedores possam programar de diferentes formas, como por exemplo modular, funcional e orientado a objetos. São alguns exemplos. Uma outra característica é a tipagem dinâmica, que diz respeito a permitir com que os programadores na hora da criação da variável possam escolher por não definir o tipo da variável. Por exemplo, se ele for criar uma variável, ele não precisa colocar o tipo dela, se é inteiro, float, string, entre outros. Uma outra característica é que Python é open source. Ela é uma linguagem de código aberto, baseada ou compatível com a General Public License ou GPL. Ou seja, o código de Python ele é acessado abertamente pelo seu público. Ou seja, todas as pessoas podem vê-lo, modificá-lo e distribuí-lo conforme suas necessidades. Ou seja, o Python pertence a uma comunidade. Ou seja, ele é descentralizado e acontece de forma colaborativa por meio da comunidade. Uma outra, em relação à sua classificação, Python é classificada como uma linguagem de alto nível. Por quê? Porque Python é uma linguagem mais voltada para o ser humano. É uma linguagem independente de arquitetura. Além disso, ela permite com que o programador se esqueça completamente do funcionamento interno da máquina. Ou seja, ele só se preocupa em criar os programas na linguagem Python. Além disso, ela é menos restritiva, ou seja, permite que o Python seja inclusive incorporado em produtos proprietários, ou seja, por ser uma linguagem de alto nível,
ela permite que seja incorporada em outros produtos proprietários. Uma das vantagens da linguagem de alto nível, como o Python, é a sua portabilidade. Além disso, ela é mais fácil de ser programada, ou seja, sua programação é mais fácil. Aí, e suas desvantagens? A Python possui como desvantagem uma lentidão. Por exemplo, as rotinas geradas em linguagem de máquina são mais genéricas e, portanto, mais complexas, e por isso são mais lentas e ocupam mais memórias. Ou seja, Python é mais lenta e ocupa mais memória. Seus tipos básicos de dados é o int para números inteiros, str para conjunto de caracteres, bol para armazenar se é true ou false, list, como o próprio nome já diz, é para uma lista para agrupar diversos elementos. Uma tupla que é semelhante a uma lista, porém imutável, ou seja, não é possível mudar, alterá-la. Um dict, que no caso é um dicionário, para agrupar elementos que serão recuperados por meio de uma chave. Quais as vantagens do Python? Python possui como vantagem ter uma síntese limpa, ser um código limpo, uma síntese simples, é feita para usar na internet, economizando tempo por causa do interpretador e, além disso, é de fácil utilização. As suas desvantagens: o suporte, por exemplo, ela não ser uma linguagem proprietária. Esse é o suporte se dá mais pela comunidade, não por meio de uma instituição privada, por exemplo. A escolha do melhor caminho, ou seja, para programar em Python, uma das desvantagens é escolher o melhor caminho a se seguir. Além disso, ela possui uma limitação em relação a Big Data. E aí, quem utiliza Python em suas aplicações? As grandes empresas utilizam Python. Entre elas estão a Google, que utiliza essa linguagem de programação para aplicações web, o Yahoo também para aplicações web, o Microsoft, a Nokia e a Disney. A Disney em especial para animações 3D. Além disso, Python pode ser usado em diferentes aplicações, como por exemplo, mineração de dados, data science, automação de processo, RPA, e processamento de linguagem natural também, entre outros. Python pode ser utilizada. Aqui está um exemplo da linguagem Python, um simples exemplo que utiliza Python. Tem as variáveis, tem também um laço de repetição e um print para mostrar o resultado. Aí aqui está as referências na elaboração desse trabalho.